Escrita por Frank Herbert em 1965, Duna é uma das obras que mais influenciou a cultura pop e o gênero de ficção científica. A história, que se passa num futuro muito distante, mostra um mundo onde a aristocracia retornou e a moeda de maior valor da galáxia é a especiaria melange, que existe apenas no planeta de Arrakis. O nosso protagonista é o Paul Atreides, filho do Duque Leto e da Lady Jessica, e é ele a pessoa destinada a liderar o povo de Arrakis e impedir que a especiaria e o próprio planeta caiam nas mãos dos Harkonnen. Duna foi um grande fenômeno, é um dos livros de ficção científica mais vendidos até hoje, e em 1985 ganhou uma adaptação cinematográfica dirigida por ninguém menos que David Lynch. Só que essa adaptação acabou sendo um grande fiasco, um fracasso de bilheteria, e também mudou totalmente o rumo da carreira do David Lynch. E bem, é sobre isso que a gente vai falar hoje, o fiasco de Duna, de 84. Para começar, antes do David Lynch ingressar no projeto, outros 2 diretores foram cotados para fazer Duna. O primeiro deles foi o francês Alejandro Jodorowsky, que tinha grandes planos para sua adaptação, incluindo Mick Jagger, Salvador Dalí e Orson Welles no elenco, e uma trilha sonora inteira feita pelo Pink Floyd. Infelizmente, a sua versão de Duna acabou não acontecendo porque o diretor disse que precisaria de pelo menos 10 a 12 horas para contar a sua versão, e os executivos recusaram a proposta. E então, Ridley Scott, conhecido por Alien e Blade Runner, foi o próximo contratado para fazer Duna. O seu nome estava muito em alta por causa do sucesso de Alien, mas a sua versão acabou não acontecendo porque o irmão dele faleceu um pouco antes do projeto iniciar e ele não tinha como se dedicar o suficiente para isso. No fim das contas, o fardo de adaptar Duna foi para o David Lynch, o promissor diretor que estava no início da sua carreira e já tinha feito Eraserhead e O Homem-Elefante. O nome dele foi sugerido pela filha do produtor Dino de Laurentiis, a Rafaela de Laurentiis, que viu muito potencial no Lynch. No entanto, ele mesmo admite que entrou no projeto sem nunca ter lido nada do Frank Herbert e sem ser um fã da saga. Mas, diferente do que se imagina, os problemas de Duna não foram por conta da falta de afinidade do diretor com seu material original. Na verdade, o David trouxe muitas coisas interessantes para o filme, principalmente na parte estética, mas a história acabou sofrendo muito por conta da interferência do estúdio. O diretor sugeriu que fossem feitos pelo menos 2 filmes para contar toda a história de Duna, mas o estúdio foi totalmente contra e fez com que ele adaptasse o primeiro livro inteiro em apenas um filme. E foi aí que as coisas começaram a dar errado. Só para deixar um negócio bem claro, eu não vou zoar os visuais do filme, os seus efeitos, até porque pra época as locações e os figurinos eram muito impressionantes. O que eu vou falar aqui é especificamente sobre a sua história mal contada e sobre a pós-produção do filme. Logo de cara a gente começa com uma narração que conta o escopo geral da história e tenta simplificar para o público a dinâmica desse universo tão complexo. Só que essa narração é totalmente jogada, feita por uma personagem que mal aparece e tá ali claramente só para tampar buraco. Daí em diante, o filme nos mostra os principais elementos da história de uma forma bem tediosa, que só se salva por causa dos seus visuais. O protagonista Paul Atreides é muito chato, sem graça, sem carisma, e eu sinceramente não me importei com ele em nenhum momento. Só que por mais que essa primeira metade do filme tenha sim os seus problemas, a história ela tem uma certa coesão. Só que aí depois que o Paul e a Jessica se encontram com o povo de Arrakis, a narrativa desce ladeira abaixo, num carrinho de rolimão, sem freio, a 500 km por hora. Do nada, uma quantidade absurda de coisas começam a acontecer, incluindo Paul e Jessica se juntando aos Fremen, Paul controlando o verme gigante, a irmã de Paul nascendo, batalha no deserto de Arrakis, Paul e Shani se apaixonando do nada, a irmã dele crescendo, a derrota do Barão Harkonnen, até enfim chegar na batalha final e ter o final feliz. Parece que eles pegaram um livro de 600 páginas e botaram na velocidade vezes 4. É terrível. Toda essa incongruência levou a uma avalanche de críticas e uma bilheteria que não conseguiu nem pagar o filme, arrecadando 15 milhões de dólares a menos do que o seu custo de produção. Aliás, todo esse rolê desagradou muito David Lynch, que decidiu que teria o corte final de todos os seus filmes e que nunca mais aceitaria tamanha interferência do estúdio sobre seu trabalho. Até porque a ideia original do David era de fazer 2 filmes e essa decisão não foi aceita pelo estúdio.
E essa foi a fórmula para o fracasso do que poderia ter sido o filme mais influente de ficção científica da história. Agora, quase 40 anos depois, Duna ganha uma nova adaptação nas mãos do diretor Denis Villeneuve, responsável por Blade Runner 2049, A Chegada, Prisoners, entre vários outros. E dessa vez, Duna vai ter a chance de ser contado com mais calma, já que essa sequência já está confirmada para 2023. Quem sabe agora a obra de Frank Herbert não ganha uma adaptação à altura do seu material original e apresente Duna para toda uma nova geração.